Boa noite, boa noite. Quem está assistindo no momento em que este encontro está sendo lançado, boa madrugada, bom dia, boa manhã, boa tarde, quem vem depois. Uma alegria muito grande. Prepara a sua água fluidificada aí para que você possa se beneficiar dela. Conforme os amigos espirituais orientaram, nossos encontros estão sendo amparados espiritualmente como sendo um culto do Evangelho no lar. Assim, hoje é dia 21 de dezembro de 2023 e nós estamos aqui no encontro 151, porque você nos sustenta com as suas vibrações, com as suas orações, com a sua energia abençoada. É um momento muito bom e nós estamos na quinta-feira que antecede o Natal, nessa ocasião extraordinária de confraternização. Vamos, então, agradecendo a esse Deus de amor e bondade, pedir às meninas que deem as suas palavras iniciais e depois, quem for fazer a leitura da mensagem, faz a leitura. Quem começa? Eu começo. Boa noite, então, aos queridos internautas, sejam todos muito bem-vindos para essa nossa nova jornada. Vamos começar lendo a mensagem número 151 do livro Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorino. Ele nos diz: interprete corretamente a frase de Juvenal: mente sã, corpo são. Não é a mente que depende da saúde do corpo. Ao contrário, é o corpo sadio que depende da mente sadia. Quando o espírito está perfeitamente equilibrado, não há enfermidades que nos ataquem. Cuide de sua mente, para que a saúde se reflita em todo o seu corpo. Vamos orar. Jesus, mestre querido, nós agradecemos a oportunidade do estudo, rogando as bênçãos para os nossos queridos amigos internautas, para que esse estudo penetre nos nossos pensamentos e transforme as nossas energias para o bem de tudo e de todos. Obrigado, Senhor. Esteja conosco, nos acompanhando, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Suas Oi, palavras gente, muito iniciais. boa noite, tudo bem? Vamos para um capítulo muito, muito bom. Tem gente que não gosta nem de falar a palavra, mas deve estudar sobre este assunto. Pelo menos está falando isso no capítulo. É delicado, 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 delicado. Então, esperamos que você tenha lido o capítulo em casa. É a segunda parte, primeira lição, capítulo primeiro da segunda parte, preparação para a morte. E aqui estamos nós, vivos ou mortos. Depende do ponto de vista. Porque para o mundo espiritual nós estamos enterrados num caixão que é o corpo de carbono e mais de 150 outros minerais. Quem vai puxar hoje? Miriam? Euzinha, muito bem. Eu estou lembrando de mim quando comecei na doutrina espírita. Isso tem 34 anos. Quando eu fui a primeira vez na FEAC. Meu Deus do céu, como eu tinha medo de tudo e de todos. E tinha medo de morrer. Medo de morrer que parecia que nem sei. Não podia falar na palavra. Hoje, estudando aqui esse capítulo, eu falei, ainda não estou lá, assim, familiarizada com a questão, não, mas já falo da morte com tranquilidade. Ainda que leve 30 anos, mas um dia a gente vence a nós mesmos. Isso é Intuitivamente você sente que cada dia é menos um dia no menos um corpo, não é dia. mais um dia no corpo. Então, aí quando chega também a idade a idade da idosa, se a pessoa é idosa, Da ida, a da idade da ida, ida. entendeu? É mais para lá do que para cá.
Ontem o colega na FEAC falou assim, eu falei, engraçado, a gente falou que não está escutando muito bem, nós esclarecedores, mas porque também a gente já passou dos 15 anos. Aí depois, no final, ele falou assim, ô Mirinha, você não está velha não, você está idosa. Eu falei, aham, qual que é a diferença? Ele falou assim, o velho está acabado, destruído, não tem perspectiva, idosa não, tem tudo. Eu falei, você tem toda a razão. Aí ele falou assim: é natural que há um desgaste nos órgãos físicos. Falei, muito bem. Mas ainda assim, vamos com tudo que a gente tem, né, gente? Passo a passo. Preparação para a morte. O Filomeno começa falando que não tem jeito, não, que o fenômeno da morte é inevitável. Ele é parceiro vigoroso das expressivas manifestações da vida biológica. Quer dizer, é sine qua non que nós todos vamos chegar em algum momento e vamos deixar o corpo físico. Sucede-se um ao outro, quer dizer, vida, desencarnação. Reciprocamente, em intercâmbio contínuo, se existe morte, desencarnação, que já houve a vida. Até o momento em que se interrompe o fluxo vital, dando lugar à desencarnação. Eu queria que o Falcone lembrasse aqui para nós, Falcone, aquela questão do combustível, do fluido vital, quanto que a gente vem e como que a gente sabe, né, que fulano está desencarnando. Desencarnando por quê? Esgotou os órgãos físicos, esse fluido vital está se acabando, você desse uma pincelada nisso. Quando você vai viajar, se você vai para Matias Barbosa e volta, você pode ir com meio tanque de combustível até com um quarto. São 20 e poucos quilômetros daqui até lá. Mas se você vai fazer uma viagem de médio, grande porte, você tem que abastecer o carro com o tanque completo. Então, quando nós reencarnamos, os amigos espirituais, no programa reencarnatório, já tem uma média provável de quanto tempo vamos ficar na Terra. A Verônica vai ficar 80 anos. Ela recebe um quantum de fluido vital, de fluido cósmico universal, para manter as células dela organizadas por mais ou menos 80 anos. A Mirinha vai viver 90. Opa, a carga de combustível é maior. O Falcone vai viver menos ou mais. Vai ser proporcional a esse programa reencarnatório. Só que a pessoa está chegando próximo ao momento de acabar o combustível. Se ela está comprometida com um trabalho meritório que beneficia ela e ao meio ambiente ou a uma região maior, ela pode receber, por misericórdia, uma moratória, que é normalmente em torno de 5 a 10 anos. Chico Xavier recebeu várias moratórias, Divaldo já está de moratória acumulada. Mas também, se a pessoa bebe, fuma, tem uma vida pouco regrada, como se diz, desregrada, emocionalmente, comportamentalmente, não sei se existe essa palavra, se eu estou inventando, mas dá para entender o que eu estou falando. Se pinta e borda, o que acontece? É como um motorista que precipitadamente pisa no acelerador mais do que o necessário. Aí era para a Verônica viver 80, desencarna com 70. Isso pode acontecer. Então, esse prolongamento ou essa diminuição de tempo vai depender do seu modus vivendi, da maneira como você vive, como você conduz a sua anatomia. É isso que acontece. Muito bem. E aí, pelo menos, vai falar que enquanto acontece a mitose celular, quer dizer, a reprodução das células, ocorre mantendo a organização fisiológica, quer dizer, essa reprodução celular, ela mantém o nosso organismo. Milhões de outras células desarticulam-se, vencida pelo desgaste. É isso que a gente acabou de falar. Há um desgaste natural. Há um desgaste provocado. Se eu como muito, se eu bebo muito, se eu muito, eu faço um desgaste físico acelerado.
Se eu vou minha vida normal, procuro viver o melhor que eu posso, cuidar da minha saúde, dos meus pensamentos. Ah, eu cuido muito bem da minha saúde. Eu vou na academia, eu faço isso, faço aquilo, só como folhas, arroz integral. E aqui? Não, aí não tem nada, não tem. Só comer folha, arroz integral, beterraba, só como isso. Não come açúcar de jeito nenhum, mas come energia negativa pelo pensamento. Então, destrói o corpo físico do mesmo jeito. Nós somos um ser holístico, um ser integral. Não tem como dividir, separar isso, não. Então, ele fala que depois vai acontecendo um desgaste natural. Se você procura tudo, né? Os órgãos também vão se desgastando. E aí fala que vida e morte, na fenomenologia orgânica, são partes idênticas da equação existencial. Quanto maior a frente, maior o verso. Exatamente. Vai lá, Verônica. E que a criatura humana acompanha as transformações que se operam na maquinaria física. Claro, com o passar do tempo, dos anos, a gente percebe muito isso, essas mudanças, essas transformações que ocorrem. A Miriam já deu o exemplo da audição. E muitas vezes não se dá conta da proximidade da morte, que acontece com todos, porque a vida ela é transitória, ela não é eterna. Não há vida no corpo físico, a gente está falando aqui, biológica, né? E aí, quando se está reencarnado, o espírito acaba esquecendo de onde veio, a sua procedência, e evita pensar que um dia vai voltar para o mundo espiritual. Evita falar nesse assunto. Com isso, procura fugas psicológicas, dissipações, prazer incessante, a maneira de não ser consumido por esse processo de desgaste. Então, ele acaba acreditando que a morte é uma questão para reflexões remotas. A gente está sempre adiando esse pensamento, achando que a morte está longe, que ela Vai não vai bater na casa chegar. do vizinho, na minha não. O vizinho acha que vai bater na casa do vizinho, que é você. É isso mesmo. Ó, Narujinha, hein? É. E aí, quando ela se anuncia, e aí a gente faria questão até de um aviso prévio, né? Avisa que vai bater antes, Avisa. não fosse esse contínuo passar dos minutos e a inabordável informação. Ou seja, é o que o Falcone falou. A partir do momento que se nasce no corpo físico, que começa o processo reencarnatório, já é menos um dia no corpo biológico. E isso é um processo natural que atinge a todos. E aí, desse modo, o espírito muitas vezes não se permite pensar que a existência do corpo orgânico ela é transitória, embora possa observar a desorganização paulatina que vai acontecendo na sucessão dos dias, as dificuldades que se apresentam, as peças que começam a emperrar, os transtornos que isso nos traz, mostrando que, quando o corpo físico começa a se deteriorar, que o fim desse ciclo é inevitável. Vai chegar um momento que não tem como continuar perene no corpo físico. E isso que é importante. Daí, excluir das suas reflexões a realidade mortal, e com isso vai se aferrando aos impositivos do corpo e da existência física, como se essa fosse indestrutível. Quando, então, o fenômeno da desencarnação se aproxima, esse ser vai estar em totalmente desequilíbrio, porque é algo que ele não pensou, que ele não refletiu e, principalmente, que não aceitou. Por isso que ele diz que tudo lhe fala sobre a fragilidade do organismo, a sua temporalidade, os riscos a que está sujeito. No entanto, o engodo, a cilada que se permite o indivíduo, faz com que ele ignore esses impositivos de alta significação. E daí a decorrência de não pensar nisso é que vai trazer sofrimento no processo desencarnatório. Mirinha. Gente, eu estou lembrando do Leon Denis. No outro livro a gente citou muito ele, eu tenho estudado ele, o problema do ser do destino da dor. Naquela parte, naquele capítulo, A Dor, que ele fala do abandono do ser humano na idade idosa, do desgaste do corpo físico, e que isso tudo é muito natural.
muito dolorido. Ele fala, mas muito natural. É disso que o Filomeno está falando, né? Ele fala que formulando planos para o gozo, acumula inutilidades. O que a gente faz da nossa vida, gente? O que é que eu estou acumulando, né? Disputa primazias e favores, luta por migalhas, explode de ira e cólera. Ao invés de comportar, quando se sente contrariado, ao invés de comportar-se de maneira mais lógica e saudável. A gente percebe que há uma mudança de comportamento em nós, seja pela reflexão, que eu acho que pela reflexão é o melhor caminho, né? É doído, mas é o melhor caminho, seja pela força da circunstância. A gente começa a fazer pensar, gente, estou sozinha, gente, estou acumulando isso para quê? Gente, a gente começa. A gente pensa, ó, tá na hora da gente mudar alguma coisa, que isso não tá bom, não. É o que o Falcone falou, tá chegando perto do fim. E assim, que fim que é esse? É o começo, é só uma mudança de ciclo, é só uma mudança de estado, né? Ai, Miri, tá falando isso assim tão simplesinho, tão naturalmente? É natural, é natural. Gente, reencarnar me parece mais dolorido do que desencarnar. Porque Depende, lá, é, depende. mas lá Não é a minha podemos vida generalizar. real. Aqui é a prisão, o corpo está preso. Lá eu estou Mas tem liberta. gente que se sente solto aqui, solto na noite, na madrugada, na festa, na rave, e quando acorda do lado de lá é que está preso. Por isso depende. Mas aí depende para aqueles que estão fazendo da sua vida a escolha errada, né? Aqueles que nós que estamos aqui fazendo a escolha certa, sabemos que o melhor vai ser voltar para a casa do Pai. E que a gente consiga fazer isso com toda lucidez, com toda serenidade, que a maturidade traz para nós. A maturidade traz isso para nós, né? Ele continua falando que a jornada material, na condição de uma experiência com limites estabelecidos de tempo e de oportunidade, muito diferente seria a sua maneira de viver, se a gente considerasse tudo isso. Quer dizer, se a gente prestasse atenção. O que eu preciso? Isso é uma oportunidade de eu viver, eu preciso valorizar mais o meu tempo, né? Mas hoje nós estamos... Eu me vocês não, vocês são tudo ainda são. Mas eu me desperdiço ainda o meu tempo, sabe? Eu ainda gosto de olhar uns trem para o teto. De vez em quando eu me pego olhando assim, Senhor, tá olhando para onde, Mirim? Não sei não. Então, assim, é um desperdício de tempo. E, assim, aí, quando eu estou em atividade, porque eu estou muito em atividade, ainda sou uma pessoa muito ativa, aí eu não dou conta de tanto trem que eu tenho que fazer, né? Então, a gente ainda não organiza muito bem isso. Olha que são 61 anos, né, já? Está na hora já da gente tomar juízo, da gente articular melhor, planejar melhor o nosso tempo, o que eu vou fazer, quais são as oportunidades que eu não posso de jeito nenhum perder mais, porque tem oportunidades que não voltam mais, não. O negócio que Deus é pai sim, mas ele é um pai diferente desses pais que a gente está vendo aqui na Terra. Tem esse negócio, vai lá de novo, filhinho, tenta lá, vai lá, não tem estranho, não. Meu filho, está na hora de você resolver agora. E aí ele fala um pedaço aqui que, para mim, este livro, esse é o melhor parágrafo. Valorizar-se as coisas e as ocorrências somente do ponto de vista da sua relativa significação. Quer dizer, se eu visse as coisas do significado real delas e aprenderia o desapego. Desapego, gente. E a liberdade, a compreensão a respeito das demais criaturas. Essa é a frase da minha oração pessoal todas as manhãs. Senhor Jesus, auxilia-me para que eu possa compreender as criaturas. A partir disso, Senhor, respeitá-las. É a minha frase. Todos os dias de manhã eu falo.
superando as conjunturas afligentes a que se amarra, vivenciando bem-estar e alegria de viver. Qual é o maior sofrimento da criatura na atualidade? Apego. A reunião de entes queridos do mês passado, Falcone Não, citou... desse mês. Foi desse mês? Ah, Foi foi desse desse mês, acho. Apego. A maior dor que o ser humano pode passar por conta dele próprio. Meu Deus, mas como é que eu vou desapegar do meu filho? Quem falou que ele é seu, Senhor? Não, ele é meu, gente, ele vem comigo. Aí você chega com 60 anos, seu filho não tem tempo para você, não. Então, melhor quando você se prepara, você trabalha, você é independente, você luta, você faz alguma coisa, você vai pintar, né, Marília Botti? Vai pintar quadro, vai fazer escultura, vai procurar qualquer coisa, faz uma excursão, quem não pode, vai trabalhar no bem. E aí seja independente, viva para você. Você é a criatura mais importante da vida. Desapega. Nada e ninguém nos pertence. Eu não vou levar lá isso comigo a hora que eu desencarnar. Deus me livre de eu levar ela, que ela fica aí cuidando dos meus netos. Ah, Desapega. tá vendo, Verônica? Que ela fique aí cuidando dos meus netos, não é cuidando dos filhos Filhos dele. dela. O peixe Bernardo, morre pela boca, a mulher também. do Bernardo e da Lulu. Vamos que vamos. Vamos lá, Verônica. Então, é uma conduta educativa essa, de preparar-nos para o momento da morte. E se a gente tiver essa conduta, vão se evitar desgastes, mágoas, inquietações, rebeldias, porque nós vamos entender que estamos dentro de um contexto de elevação e de segurança limitada. E aí pensar em cada dia vencido é um a menos no calendário, que a gente já comentou. E com isso a gente consegue prosseguir a nossa jornada experimentando a liberdade em relação aos fatores de perturbação e de angústia. Aí ele vai falar uma coisa muito interessante no próximo parágrafo, que a preparação para a morte merece um tratamento pedagógico, semelhante ou talvez mais cuidadoso do que aquele apresentado pelo currículo existencial. Ô Falcone, o que será que ele está querendo dizer com esse tratamento pedagógico? Fazer da nossa vida uma plataforma que nos permita ingressar num novo nível escolar. Vamos colocar aí a preparação para as provas mensais ou semestrais ou trimestrais merece do aluno um tratamento pedagógico semelhante, ou talvez mais cuidadoso do que aquele apresentado pelo conteúdo do currículo existencial. Se o aluno não se preparar o ano inteiro para as provas finais, ai, Uhum. meu Deus, acho que eu não vou passar de ano, não. É a turma do Enem. Nem estuda, nem trabalha, nem lava roupa, nem cuida de casa, nem cuida de si. Tem um percentual grande lá que é assim. Então, é isso. Nós somos alunos, Verônica, Sim, matriculados é. nessa escola chamada vida. Vida. E vamos em frente. Todo dia pensar que eu preciso melhorar as minhas notas. Em homenagem à mamãe, hoje é dia, agora em dezembro foi dia de Santa Luzia, né? Meu avô era devoto de Santa Luzia. Tudo que ele fazia era em homenagem a Santa Luzia. Não, então nós temos que pensar nisso. Não é em homenagem ao santo A, ao guia B, ao filho. Não, em minha homenagem. Em minha homenagem. E aí, com isso, nós vamos ter procedimentos mais felizes e vamos ter mais paz. E vamos encarar esse momento com mais naturalidade e com um pouco mais de equilíbrio. Então, isso que é importante.
E ele diz que a leviana indiferença em torno da morte faculta o encharcar-se mais nas paixões sensoriais, nos impulsos primários, nas lutas pela posse, pela dominação de coisas e pessoas. Quando mais não queira se pensar no assunto ou se conduzir na vida, esperando por esse momento e entendendo as consequências que teremos após o desencarne, se a gente não olha para isso, se a gente não desperta e não pensa, é isso que vai acontecer. Vamos despertar do lado de lá, ainda com posse, ainda com impulsos primários, ainda com as paixões que nos prendem aqui, querendo a dominação de coisas e pessoas, que é o apego que a gente já se referiu antes. Daí porque a importância dessa mudança de pensamento e de conduta para facilitar todo esse processo desencarnatório pelo qual todos nós vamos passar. Com certeza. Mirinha. Agora eu fico pensando assim nessa posse, né? Se eu não aprender a me desapegar dos meus filhos, achar que a Laís é minha e que ela tem que me fazer companhia e que ela tem. Se eu não começar a pensar isso pela naturalidade da própria Mirinha, da reflexão, do estudo, a vida vai me forçar a isso, pelo abandono. E aí é muito pior, porque aí uma série de dores vem em torno de mim nesse momento. Então, assim, muito legal eu fazer uma identificação da realidade da vida de todo mundo. Falcone, com quem que você vive hoje em casa? Você tem quantos filhos? Tenho 3, hoje eu moro sozinho. Verônica, quem são seus filhos? Ai, um foi para o Rio, outro foi para São Paulo. É natural que isso aconteça. Você também, quando era jovem, não foi? Não saiu da casa do papai, da mamãe, para casar, para fazer faculdade, para nunca mais voltou? Aí a mamãe ficou lá, mamãe e papai. É a mesma coisa que está acontecendo agora com a gente. Então, assim, que a gente faça a reflexão de que, poxa, há uns tempos atrás eu tinha aqui o Lucas, a Laís, o Bruno, corre para lá, vem para cá, fazendo a minha cabeça, tem que fazer comida para eles, nananã. Hoje eu estou aqui sozinha, mas cada um está tomando conta da sua vida. Ah, mas aí é ruim a solidão. Mas que solidão é essa? Quem é solidário não é solitário. Faz alguma coisa por você, por alguém, entra no SOS Press maravilhoso. Você vai lá, SOS Press legal, que você pode substituir um monte de gente. Muita coisa para a gente fazer, gente. É mesmo. Pelo amor de Deus, não é verdade? Então, ele fala que essa frustração sucede às pessoas que sentem isso, né? E aí, quando vem a desencarnação, que vem como uma avalanche, né? Interrompe os desejos, as loucuras que as pessoas se entregam. E aí, chega do lado de lá, igual o Falcone falou, a criatura chega lá desesperada, né? Porque estava no balacobaco, estava na vida aqui, só pensando na festa, nananã, nisso, naquilo, naquilo outro. Chega lá, cadê tudo isso? Quero voltar para lá, para a terra, porque lá é que era bom. Eu era feliz e não sabia. Aí ele vai falar aqui, morre sem dar-se conta da ocorrência, continuando a confusão a que se entregava. Algumas vezes, surpreendidos, acompanham sofrendo a disjunção molecular e negam a realidade. Quantos espíritos chegam na reunião mediúnica vivos? Ah, estão vivos. Claro, top, está vivo. Leiam o livro Árdua Ascensão, do Vitor Hugo, pela mão do Divaldo, que conta isso. Uma experiência dessa. Eles estão vivos? Não, tem morte, não. Não é negócio de morte, não existe. Só existe vida e vida em abundância. Porém, houve a morte do corpo físico. E quem está materialmente ligado a este corpo, sente. Como que é isso, Miri? Sente, sente. Chega lá na reunião mediúnica e fica desesperado. Nossa Senhora. Aí se apavora com a composição cadavérica. Mas vê, alguns veem sim. Vê, porque eu estou tão apegada ao meu corpo é mais importante que tudo, do que a essência mirinha, que eu não sou isso aqui. Né? Isso aqui está me representando nessa encarnação. Mas eu não sou isso, não. Em outra encarnação eu vou vir homem, na outra eu vou vir, né?
Então, eu não sou isso, não. Eu sou a Mirim Espírito, a essência. Então, tem pessoas que veem a sua desencarnação. O pior está nas sensações que experimentam, como se as estivesse vivendo intensamente em decorrência dos longos apegos, agora difíceis de ser libertados. Gente, fica muito pior depois que a gente desencarna. Muito pior. Se agora está ruim, porque eu estou apegado e eu estou negando o aprendizado de me libertar, de me desapegar do outro, porque é uma libertação, eu aprender a desapegar do outro, quando eu estiver do lado de lá, a situação vai ficar muito ruim. Porque aí eu quero ficar com o meu filho, com a minha filha, e não consigo, porque estou num plano e eles estão em outro. Então, vamos refletir sobre isso. Verônica. Ô, Falcone, qual seria o carro-chefe para que o espírito, ao desencarnar, não passasse por essa situação de sofrimento, de decomposição cadavérica dele sentir? Primeiro, padrão moral. É muito importante. O que é moral? A arte de bem proceder. Viver cuidando e tratando das criaturas como gostaria de ser cuidado e tratado. Numa postura ecológica. Né? Que eu gostaria de bater no vizinho. Aí eu quero que o vizinho me bata. Não, não é assim. Então, é o primeiro passo. Segundo, cultivando virtudes. Fazendo, Verônica, o que você pode e deve fazer no dia de hoje. Tem um dia da semana que você dá faxina na casa? Tem. Vamos ter um exemplo. Quinta-feira. Essa quinta-feira, por isso ou por aquilo, você não conseguiu dar faxina. Você pode fazer na sexta ou julgar no máximo para outra quinta. Mas se você acumular 2, 3 quintas-feiras, sua casa vai perder aquela qualidade de higiene. Matheus Fraga diz sempre que não existe evolução sem higiene. Então, manter uma higiene física, emocional, mental, vai ajudar e ajudar muito. É porque quando ele está descrevendo aqui dessas coisas que acontecem com o espírito, não é que aconteçam com todos os espíritos, é Não. a maioria dos espíritos que estão nessa situação de padrão, é esse o retrato, é o que vai acontecer quando chegar do lado de lá. Daí porque esse alerta que o Filomeno nos traz, porque ainda dá tempo da gente se reconduzir de uma forma diferente na nossa caminhada, para que no futuro não estejamos numa situação dessa. Logo abaixo ele coloca aí, ó, assim ocorre com os Isso. vícios morais, mentais, emocionais e físicos que permanecem afligindo o espírito, mesmo quando já os abandonou, desde algum tempo. Que a pessoa pode parar de fumar, mas Uhum. continua pensando no cigarro. Ai. Pode parar de visitar certas páginas inconvenientes, mas só fica pensando naquilo. Uhum. Então, nós temos que ter esse cuidado. Não adianta afastar do abismo. Só cai no abismo quem chega perto do abismo, diz Mateus. Não adianta simplesmente afastar do abismo. É manter por onde passa, olhando onde pisa, que pode num caroço de azeitona, numa casca de banana cair e fraturar uma bacia. Não é só o abismo, é olhar também onde pisa, pequenos detalhes. Uhum. A diferença que faz a diferença é essa. E aí, por isso que em muitas oportunidades, como ele diz, eles enlouquecem, porque vem à tona tudo isso, porque não abandonou, não cortou. Essas dependências estão intrínsecas ali no espírito. E aquilo volta à tona, vem e enlouquece, e eles acabam se afundando num poço do esquecimento de si mesmo, e aí vão precisar ser reconduzidos a reencarnações que serão dolorosas, para de novo reequilibrar o seu corpo perispiritual, e eles vão se arrastando por situações de demência e de imobilidade tormentosa. Então, por que que reencarnou assim, com uma imobilidade? Por que que reencarnou com uma demência? Mas o que que aconteceu anteriormente? Quais foram as implicações anteriores e as consequências daquelas atitudes? E, por fim, em situações outras, são arrebatados por inimigos também desencarnados. Então, além do próprio espírito estar sofrendo as consequências dos seus atos, ele ainda atrai inimigos que vão querer arrebatá-los, fazer uma parceria mental obsessiva, se nutrir das suas energias, e aí continua uma vampirização perversa.
Olha como é complexo toda uma situação que poderia ter sido diferente com uma conduta de comportamento mais ética, mais moral, mais apropriada. Quantas Mirim, vezes determinadas mães ou pais chegam no colégio mais próximo do fim do ano e vendo que o filho não vai passar, buscam assim: eu faço uma doação para a escola, mas ajudem meu filho a passar. Eu faço. O que que a escola está precisando? De uma pintura nova? Eu mando pintar a escola. Para não oferecer a propina direta, ele oferece para o bem comum da escola, e tem uns que são tão desavergonhados que oferecem direto para o professor ou para a diretora. Então, é um caso sério. Eu me recordei que você falou aí dos processos que acordam e reencarnam com eles, né? Uma vez o Chico Faz estava no Rio de Janeiro, e numa das ruas ali do centro da cidade, ele passou por uma esquina e viu um homem esticado, com a perna esticada para frente, a calça puxada para cima, coberta de feridas, e o homem com o olhar assim meio arregalado, naquela situação de desespero, pedindo esmola. O Chico se condoeu daquilo. E Emmanuel estava perto, ele perguntou: Emmanuel, por que uma criatura passa por uma situação tão séria quanto essa? Emmanuel disse para ele assim: olha para cima. Ele olhou para cima, estava escrito Rua Fulano de Tal, uma grande autoridade do Brasil naquela época, que havia desencarnado há alguns anos, já bastante anos, né? Para ter um nome no centro do Rio de Janeiro. Emmanuel falou assim: é ele, é o dono da rua, homenageado pela política, homenageado pela prefeitura, homenageado pela Câmara de Vereadores, com o nome, porque foi uma pessoa de projeção, projeção. mas não trabalhou-se. Pode até ter trabalhado para fora, mas não trabalhou para Para dentro. dentro. Era o dono da rua que estava debaixo da placa, pedindo esmola, com as pernas estendidas. Tomara que ninguém ponha meu nome em rua nenhuma. Não preocupa, não, que a Cátia teve nome em rua, não tem nada disso. Mas a Cátia é a Cátia, Misifia. Ah, é verdade. Eu, Ela é me bem a gente. conheço umas coisinhas aqui dentro que vocês não conhecem. Porque, ó, porque É só você que conhece. eu estou quase de burca aqui, ó. Não é à toa, não. Eu também conheço as coisinhas aí dentro dele. Bom, então vamos. Aí ele continua falando que. Onde você está, Verão? A morte A somente. morte é somente. Gente, a morte é somente uma experiência de desvestir uma para subir outra e indumentária. É aquilo que nós falamos, Aqui, ó. gente. Aí chega lá, Paulo, você pode pôr burca, você pode pôr o que você quiser, que não tem jeito, não, meu filho. Você não vai esconder nada, não. Olha, esse parágrafo é muito bom. Presta atenção nesse parágrafo. Vou ler ipsilíteres. Quanto menos se prepara o indivíduo para o seu enfrentamento, olha Joana de Anjos, lá no livrinho Em Busca da Verdade, mais dolorosa se lhe apresenta no momento em que se impõe. Quanto Uau, menos o aluno se prepara para a prova mensal, bimestral, semestral, mais encrenca ele vai ser de freira. com certeza. Consciência Agora está tranquila é chegando outra a coisa. época da recuperação. Está chegando, mas já chegou, né? Senhor Jesus. Aí eu pego uma, duas, três, quatro, cinco recuperação, cada matéria tem que pagar R$ 1.000. Negócio de louco, de enlouquecer. Enlouquece o pai, enlouquece todo mundo. E aí o pai não contava com aquilo, negócio de enlouquecer. Vamos nos preparar melhor desde o princípio do ano. A gente fica deixando para bater a meta em dezembro. Não bate mais, não. Perdeu 11 meses para trás, gente. Não bate, não. O hábito de pensar no fenômeno inevitável produz aceitação da ocorrência. Gente, isso é muito legal, predispondo a uma natural conduta diante dele. Quer dizer, se eu falo sobre a morte, se eu conheço o caminho, se eu sei o que vai me acontecer, se eu falo assim, Mirinha, precisa melhorar aí. Está chegando o seu momento, você vai melhorar isso aonde, minha filha?
Ah, porque eu estava pensando que eu podia melhorar lá. Não vai melhorar lá, não, menino. O lugar da aprovação é aqui. Você vai lá, respira um pouquinho, aprende outras coisas e volta. Não tem solução. Ai, mas é duro assim? Não, entendeu? Para eu ir para a sétima série, ainda tem sétima série, Verônica? Tem. Agora é ano, né? É, Sétimo ano, então, oitavo ano. oitavo, nono. Não. Sexta, Jesus. Hoje já está pulando da quinta para a sétima, Verônica. Eu nem sei se está fazendo isso. Mas assim, Não, na minha conta da matemática, eu não consigo pular da quinta para a sétima. não tem jeito. Você é de pintar a escola toda. Porque menino não merece esse negócio. Vou lá, pinta a escola toda, pulo da quinta para a sétima. Toma juízo, Mirinha. Para com esse negócio. Presta atenção nesse trem. E aí, quando a coisa é natural, faculta uma liberação das ataduras e fixações emocionais em relação ao fardo celular. Porque pesa, né? Na hora de desencarnar, o corpo pesa. Como assim, gente? Porque eu estou ligada emocionalmente a ele, o meu corpo. Como é que eu vou largar? Eu costumo ver pessoas falar assim, eu vou dormir lá no hotel tal, na casa, eu só vou se eu levar meu travesseiro. Falei, gente, a hora que desencarnar, como é que vai fazer com esse travesseiro, já? Põe no caixão. Ué. No caixão pode até pôr, porque ninguém vai querer aquele travesseiro babado. Mas deixa eu te falar, quando chegar do lado de lá, ele babado, ele sem babado, não vai ter esse travesseiro não, meu mano. Ui, a pessoa vai ter que voltar aqui para ficar dormindo na caminha no seu travesseiro. Gente, é esse desapego. Mirinha, mas não é fácil. Quem falou que vai ser fácil? Vai ser fácil. E não pensa que não é fácil para mim, para Vai você. ser fácil para quem facilita todo dia. Agora, para quem complica todo dia, vai Vai ser ser complicado. livre a semeadura, obrigatório colheita. Obrigatoriamente. Então, vamos aprender a libertar esse trem, gente. Ó, ô, Mirinha, não sei fazer esse trem, não. Tem um monte de gente que ensina. Tem um monte de gente que ensina. Nós fizemos uma vez, já contei aqui, um cursinho lá na FEAC para morrer. O Armando deu uma. Ô, gente, tem tantos anos isso, Armando. Você tem umas coisas tão boas para nós, precisa de dar. Falar nisso, tem gente querendo estudar o perdão gera saúde de todo jeito. Nós falamos outro dia aqui. Tá um monte de gente pedindo. A gente dá uma parada nesse livro e no Filomeno estudar o perdão gera saúde. Mas a gente estudou lá temas da vida e da morte. Do Filomeno também. É um livrinho fininho assim. Cada dia a gente aprendia a desencarnar. Coração batia aqui na boca, porque na época eu ainda tinha um pouquinho de medo. Mas foi bom, tá? Pelo amor de Deus. Então, é com a Verônica agora. Então, as experiências cultivadas no corpo prosseguem exigentes e alucinatórias. E quando se interrompem, da mesma maneira como sucede com as emoções superiores que elevam a mente a faixas vibratórias superiores, facultando experienciar de alegrias e de paz. Olha que coisa boa, né? Se a gente conseguir cultivar coisas boas. E aí vem um parágrafo aqui interessante que o Falcone vai explicar para a gente. Longos transes em vida vegetativa no corpo, prolongados comas e difíceis recuperações orgânicas são para o espírito terapia valiosa e recurso iluminativo para sua evolução. Por quê? Porque dá a ele oportunidade de refletir sobre o tempo que perdeu. E aí ele começa a pedir tempo na próxima encarnação para fazer o que não fez nessa. Reconhece que Ó, desperdiçou, né? longos transes em vida vegetativa no Vegetativa. corpo. O que é isso? Morte cerebral. Mas o coração está batendo. Ah, fulano já está em vida vegetativa, morte cerebral. Prolongados comas, não volta de jeito nenhum, mas também não desliga. Difíceis recuperações orgânicas. A pessoa está consciente, mas o médico diz assim: já era para ter morrido, gente. São para o espírito valiosa terapia de recurso iluminativo para a sua evolução. Se não Miri, fosse isso, então chegava um pouquinho pior lá, né? você só valoriza o dedo mindinho do pé esquerdo o dia que você perde ele. Verdade.
Você lembra que tem dedo mindinho no pé esquerdo, menino? Ah, não. Você valoriza o silêncio só quando o zumbido te pega de madrugada e durante o dia, com o barulho ambiente, você suporta. Mas É. quando à noite vai tudo ficando quieto, silencioso, parece que tem um gerador dentro da sua cabeça. Como é que faz? A gente valoriza a visão depois que perde o olho. Então, nós vamos precisar de perder para valorizar. Muito, não podemos generalizar, mas muito destes quadros são pessoas que perderam oportunidades extraordinárias. Três coisas que não voltam na vida: a palavra proferida, a pedra lançada e a oportunidade perdida. A gente não fala assim, fulano perdeu uma ótima oportunidade de ficar de boca fechada. Tem gente que fala pelos, como diz Alice, tocovelo. Tocovelo. Então, é isso que está aí. Vão valorizar? Vão. Isso aqui para nós é terapia. É. Isso aqui para nós é valorização do tempo. Eu poderia estar lá na minha cama dormindo, poderia estar fazendo outra coisa, fazendo aula de dança, sei lá, dando uma volta no quarteirão. Quanta coisa! Estou aqui aguentando essa enjoeira desse Manel Filomena de Miranda, que é tapa na cara para lá, tapa na cara para cá, rasteira. O homem parece até que é lutador de capoeira, ele é baiano. Acho que ele foi lutador de capoeira, que ele dá cada uma coça na gente. Ah, não. Como é que faz? Olha os internautas acompanhando a gente aí. Para quê? Para melhorar a nossa nota, para melhorar o nosso currículo. Se não, como é que faz? Embora que, sob alguns aspectos, virou um comércio, mas que beleza essa prova que agora, depois que termina o curso de Direito, os advogados têm que passar por uma prova de avaliação na OAB. Alguém pode até me criticar por estar elogiando isso, pode ter certeza que não passou na prova. Já A pensou se medicina todo, devia ter isso. já pensou se todas as profissões tivessem isso? Devia. Tem gente que chega no consultório e fala: Falcone, você dá curso de aprendendo a aprender. Como é que eu vou fazer para passar na prova? Faz um cursinho para mim rápido. Não tem cursinho, você fez 5 anos de preparação para a prova da OAB. Agora você quer aprender num mês o que você não estudou em 5 anos? Meu filho, procura. Aí eu recomendo um colega meu, sabe? Doutor Harry Potter. Você vai lá, ele vai pegar a varinha dele e fazer assim, lumos! Aí sair uma labareda na ponta da varinha, se acertar no meio da testa, você vai acordar nos braços de Jesus ou do presidente da OAB. Se a pessoa se tivesse isso, temos que ter cuidado porque em alguns lugares virou comércio. É um desafio. Mas vamos em frente. Aí ele termina dizendo que indispensável se torna a todos os viajantes do carreiro material o dever de pensar na morte, na maneira como a enfrentará, nos recursos de que dispõe, no desapego aos denominados bens materiais, preparando-se conscientemente, pois que se desencarna conforme se reencarna, com o patrimônio moral invisível e essencial. É um alerta que ele nos dá aí. Caixão não tem gaveta. E meu anel de ouro? E meu óculos preferido? Logo após a psicografia dessa página de Manuel Filomeno de Miranda, comunicou-se por psicofonia um espírito que assim se pronunciou. E aí nós vamos pegar essa Psicografia. psicofonia e vamos fazer dela. A Verônica fez um resumo para que a gente possa compartilhar com você. Por que, Falcone? Tem menos importância? Não, mas fica como dever de casa para cada um. Como dever de casa para cada um. Remorso tardio. Não. O, Doloroso depoimento. É o outro. a, É que o remorso tardio é do desculpa, capítulo desculpa, 2. desculpa. Doloroso Esse depoimento. depoimento, isso.
Logo após a psicografia da página anterior, repetindo, comunicou-se por psicofonia um espírito que assim se pronunciou. Então, o título é Doloroso Depoimento. Esse espírito que comunicou era Demócrito Alencar. É claro que esse nome é um nome fantasia, porque é uma pessoa que pode ter parentes encarnados, aquela história toda. Era espírita, acreditava na imortalidade da alma, mas permitiu-se o tóxico da ilusão, levando-o a desvarios terríveis, dos quais se arrependeu amargamente, pois não viveu de acordo com a crença. Então, olha só, o cara era espírita, tinha conhecimento, mas aquela frase que o doutor Jacob psicografa por meu intermédio, vira e mexe. Procura viver na prática os valores e virtudes que já dominas na teoria. Henrique de Luna com André Luiz. A responsabilidade é do tamanho do conhecimento. Ele acreditava que tinha muito tempo no corpo físico e que poderia mudar seu comportamento quando quisesse. Verônica, você ainda está fumando, menina? Para com isso. No maço de cigarro está escrito: este produto gera câncer. Que isso, Falcone? Eu paro a hora que eu quiser, eu me domino. Mas nunca para. E desencarna. Estou inventando uma história. A Verônica não fuma, não. E desencarna a Verônica, dependente do tabaco. O Falcone ainda toma uns birinartes e a Mirinha vem cá e dá cada uma esfrega nele. Falcone, no mundo espiritual, não tem destilaria. Mirinha, eu sou mais eu. Olha quantas coisas eu já fiz nessa encarnação. Que é isso? A hora que eu quiser, eu paro de beber. Mas nunca para. Leva um susto. Ilusões. Olha só. Mas a desencarnação chegou pouco antes de completar 50 anos, através de um acidente de cardiovascular. Ele tomou uma carregada. Não foi nem cardio, não. Foi cardiovascular. É 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tum! Já está na lei. Ninguém está livre disso. Demócrito descreve as angústias que sofreu ao despertar no plano espiritual. Desespero, dores, pedidos de socorro não atendidos, sensação do corpo em decomposição, escorregões nos resíduos líquidos e fétidos do corpo, preso ao túmulo do qual não conseguia sair. Crises de loucura, de amnésia. Imagina uma cena dessa, gente. Uma cena dessa. De vez em quando a gente chega numa e fala assim, tem um cheiro de carniça aqui, vai ver tem um rato morto no canto, tem um animal em decomposição. Imagina sentir o cheiro, o odor do próprio corpo em decomposição. Ele afirmava que, abre aspas, ninguém é capaz de avaliar o desespero que me avassalava. Sem dúvida, o desespero. Ah, eu sei o que você está passando, meu irmão. Sei não. Eu já passei isso em outra encarnação, mas cada um vai sentir num padrão que lhe seja próprio. Para piorar a situação, o irmão passou a blasfemar contra si mesmo, passando a atrair uma multidão de espíritos perversos que gargalhavam da situação dele e o agrediam verbalmente, recordando a fé religiosa que professara com a conduta destoante que manteve. É necessário o escândalo ainda, vírgula, mas ai daquele que for motivo de escândalo. Ele pode não ter sido escândalo para a família, mas e para ele mesmo. O homem lá com a perna estendida, cheia de ferida, pedindo esmola, era homenageado pela sociedade como uma grande autoridade. Mas no mundo íntimo, não tinha autoridade pessoal. O tempo pareceu, diz o Espírito, infinito, até que recordou da prece. Um sono reparador o acometeu, mas ao despertar voltavam os desesperos, porque além da prece era necessária a vontade de renovação íntima. Pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus capítulo 7, versículo 7. Mas e a vontade de mudar?
A Verônica vai no médico e pede, doutor, pelo amor de Deus, doutor, minha respiração está carregada. Ele passa um remédio, uma injeção, via oral, um nebulizador, mas ela não para de fumar. Não houve mudança de comportamento. O tratamento vai ser paliativo, não curativo. O tempo foi passando e, em uma oportunidade, ele viu-se aproximar, gentil e compassivo, seu pai, que o retirou dali e o conduziu a uma câmara espiritual de recuperação e refazimento. Até que, enfim, apareceu. Estou tirando para falar isso. Apareceu o pai. 151 capítulos para aparecer um pai. Não, mas deixa eu te falar, tem explicação. Daqui a 151 vai aparecer outro. Isso aí tem explicação, gente. A Vamos mãe lá. estava ocupada nas Pleiades. Mas o que Demócrito fez? Usou o corpo para o prazer, enveredou pelos caminhos da hipocrisia, manteve vícios, proferia palestras desfrutando mais da vaidade do que da lucidez. Ficou longe das lições do Evangelho. Crimes não os cometeu, mas acreditava em algo que não era respaldado pelos atos. Então, fez palestra, lê. Eu falei isso outro dia na fé. O dia que eu falei de Marta e Maria, vocês lembram? Falei de Inácio de Antioquia. Então, fazia, levava os povos lá. Falei, gente, vocês acham que o orador espírita é santo? Não é não. Não é não. Agora, ele puxava a vaidade para o lado dele. Aí fica complicado. Não cometeu crimes, mas cometeu o crime da vaidade e o crime da omissão, pelo bem que deixou de fazer. Nesta comunicação, o amigo vem nos alertar para agirmos de forma diversa daqui como ele agiu, lembrando-nos que não basta cometer crime para sermos infelizes, já que não proceder bem, não agir através do reto culto do dever, torna-se um grande mal. E ele finaliza: a consciência implacável tribunal, onde as leis de Deus, ali escritas, atuam de forma irrefrágil. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Não está no Evangelho segundo o Espiritismo, não. Não está no Livro dos Espíritos, não. Na consciência. Gregos ou troianos, todos sabemos quando estamos fazendo o que devemos ou quando não estamos fazendo. Quem achar que é pouco, semana que vem tem a parte 2, capítulo 2 da segunda parte. Capítulo 2? É isso mesmo. Isso mesmo. Capítulo 2 da segunda parte. Título: Sutilezas da obsessão. Obsessão não é assim, o cara está andando para a rua fora, de repente tem um streaming que fica obsediado. É lento, é passo a passo, é de piano a piano. Então, agradeçamos a Jesus a oportunidade do encontro 151. Agradeçamos estarmos às vésperas do Natal. Lembra que Natal não é para comer, morar. Não é para beber, morar. É confraternização. Se você vai numa festa de aniversário de criança, é diferente de ir numa festa de aniversário de adulto. Você tem que lembrar que o ambiente é próprio para criança. Embora tem pais que fazem aniversário para bebês só para poder encher a cara e a casa de beberrões. Assim, o aniversário é de Jesus. E o melhor presente que nós podemos dar a ele é a nossa transformação moral. É a nossa mudança para melhor. Desejo a todos vocês, internautas que nos acompanham nesses 151 encontros, aos companheiros que já passaram por aqui com a gente, Fernando, bonjour. Quem mais? Alguém? Não, né? Pedro Paulo fez um. Hein? Pedro Paulo fez um programa. Pedro Paulo fez um programa. Desejamos a todas as famílias que frequentam a FEAC, que frequentam o movimento espírita, que frequentam as religiões
dos quatro cantos do planeta, um Natal com Jesus. E passo a palavra às meninas para que possam fazer as suas considerações finais. Outro dia, numa reunião mediúnica, um amigo espiritual disse para que a gente possa fazer do nosso coração a manjedoura de Jesus. Que a gente leve essa mensagem e possa produzir bons sentimentos, não só do Natal, mas que possa também continuar nos dias do ano vindouro. Um Feliz Natal para todos. Gente, pelo menos em dezembro a gente fica mais fraterno, né? Fratello. Que eu tenha juízo para duplicar, multiplicar isso em janeiro, fevereiro, março, né? E aí que eu cresça na lição do Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Feliz Natal, gente. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por vocês estarem aí. Sem vocês não teria esse programa. Um beijo para todos. Voltamos para Chico Xavier, voltamos para Emmanuel, que nos brinda com a seguinte prece de Natal. Senhor Jesus, recordando-te a vinda, quando te exaltastes na manjedoura por luz nas trevas, vimos pedir-te a bênção. Revela-nos se muitos de nós trazemos saudades e cansaço, a sombra e aflição, quando nos envolves em torrentes de alegria. Enquanto o Natal se renova, restaurando-nos a esperança, derrama o bálsamo de tua bondade sobre as nossas preces e deixa, Senhor, que venhamos a ouvir de novo, entre as lágrimas de júbilo que nos vertem a alma, a sublime canção com que os céus te glorificam o berço de palha ao clarão das estrelas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Com essas palavras, amigo e mestre, nós abrimos o nosso coração, os nossos sentimentos, para que tu possas ali se alojar, renascendo, 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 na manjedoura dos nossos sentimentos. Dai-nos forças para investir no nosso autoconhecimento e esse conhecimento colocarmos em prática, diminuindo assim a distância que nos separa de ti. Abençoa o nosso planeta nesses dias de desafio. Abençoa cada um de nós. Feliz Natal, Jesus. Que as bênçãos do grande arquiteto do universo vertam sobre ti, sobre a sua equipe de colaboradores diretos, beneficiando-os e beneficiando a todos nós. Que assim seja. Muito obrigado a cada um de vocês, a todos que nos acompanham. E até o nosso próximo encontro, no dia 28, para fazermos a virada do ano e aí cantarmos juntos a música que cantamos na FEAC todo ano. Um bom Natal, coma com educação, respeite as visitas. Se for visita na casa de alguém, respeite o lar do próximo, respeite-se e que Deus nos abençoe. Obrigado, obrigado, obrigado a tudo e a todos. Que assim seja.